Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Fábio Marques. Eu sou diretor técnico do Hospital Municipal e membro do Comitê de Enfrentamento à Epidemia do Coronavírus. A gente está abrindo esse espaço aqui para tirar dúvidas de vocês em relação ao enfrentamento dessa epidemia. Então, durante essa live, as perguntas que vocês fizerem nos comentários, a gente vai estar tentando explicar aqui e atualizar também em relação a alguns dados de Foz do Iguaçu. Bom dia, doutor. Uma das principais perguntas que surgiram desde a sua última participação conosco é a respeito dos animais domésticos. Se os animais podem ou não portar o vírus, contaminar pessoas e quais os cuidados são necessários com os animais. O Covid-19 é um vírus novo, então muita coisa a respeito do comportamento do vírus está sendo entendida agora pelos pesquisadores. Então tem muita coisa que a gente está descobrindo nesse momento. O que se sabe até agora é que houve um caso na China de um cão que testou positivo, mas fracamente positivo para o Covid. Mas não há, segundo a Organização Mundial de Saúde, nenhuma evidência de que o cachorro transmitiu o Covid para a população. Então, nesse caso, vale a precaução de sempre. Tentar preservar o seu animal de estimação, o seu pet. Se você precisar ir com ele à rua, e isso a gente tem recomendado que vocês não saiam às ruas, que fiquem em casa, no retorno, procurem limpar a patinha do animal de estimação, porque ele pode ser um disseminador, da mesma forma como o seu sapato pode disseminar o vírus, a própria patinha do cachorro também pode. E aproveito para lembrar aqui que o vírus ele pode se manter em determinadas superfícies. Existem estudos, tem 2 grandes estudos já que mostraram, mas muitos estudos estão sendo feitos para confirmar isso, que o vírus pode se manter em torno de 3 a 5 dias em algumas superfícies, como, por exemplo, madeira, vidro, plástico, inclusive em tecidos. Então, existe um cuidado principal aí, maior, a ser tomado, principalmente pelos profissionais de saúde e pelas pessoas que têm contato eventual com alguma pessoa que é suspeita e principalmente com aquela pessoa que é um caso confirmado de coronavírus. Então, repetindo, em relação aos animais domésticos, não existe nenhuma evidência de que eles passem isso para as pessoas. Mas a gente precisa ter cuidado de preservá-los. Eles podem ser disseminadores no sentido de, se a gente não tiver o cuidado com a entrada dos animais em casa, se ele passeou na rua, procurar ter esse cuidado de lavar a patinha do animal antes de entrar em casa. Da mesma forma como a gente tem que ter esse cuidado também com o sapato que vai na rua, o ideal é, antes de entrar em casa, a gente retire o sapato, não entre com o sapato sujo da rua em casa. A recomendação é que você coloque num saco, logo na entrada da casa ali tem um local para você poder agir dessa forma. E também o cuidado ali com a própria roupa, se você teve contato com pessoas suspeitas ou confirmadas, porque os estudos mostram que em tecido é possível que o vírus continue viável em até 96 horas. Doutor, uma outra dúvida das pessoas é a respeito dos números atualizados. O senhor teria números atualizados de casos suspeitos, casos confirmados em Foz? Nós temos até agora aqui, em Foz do Iguaçu, nós temos 72 casos suspeitos. Então, vou voltar a falar aqui. 72 casos suspeitos e 1 caso confirmado. Hoje à tarde vai sair um boletim da Vigilância Sanitária atualizando esses números. Então, esses números são o que a gente tem disponível até agora, mas hoje à tarde vai sair um boletim atualizado. Aproveitando também a nível nacional, nós estamos com 1.128 casos confirmados no Brasil, 18 óbitos. No Paraná, nós estamos com 43 casos confirmados. Muitas pessoas perguntando aqui a respeito do funcionamento de banho e tosa de animais. Vamos repetir a orientação, doutor, para as pessoas que o que não é essencial deve estar fechado, né? Os serviços que estão abertos são serviços essenciais. Então, por hora,
só estão abertos aqueles serviços que não geram, que são extremamente essenciais e que não geram aglomeração de pessoas. Então, esses serviços, por hora, não estão, né, funcionando. Perfeito. Doutor, uma outra dúvida é a respeito dos testes serem realizados em Foz, que existiu um vídeo que circulou nas redes sociais falando que não existiria teste em Foz. Gostaria que o senhor explicasse como é que funcionam os testes para o Covid. Nada impede que a iniciativa privada forneça testes de detecção do coronavírus. Os testes hoje são feitos pelo Ministério da Saúde e pelo LACEN, eles seguem critérios de notificação do Ministério da Saúde. E esses critérios hoje, segundo a fala do Ministro da Saúde, o Brasil inteiro é encaixado como um local de transmissão comunitária. E os testes eles têm um valor epidemiológico e um valor também de triagem intra-hospitalar. Então, falando de maneira mais simples aqui para vocês. Eles servem para a gente saber o percentual, ter uma estimativa do percentual de pessoas acometidas e, caso a pessoa interne no hospital com quadro respiratório, podermos definir o diagnóstico da pessoa, inclusive trabalhar a questão de isolamento, ou seja, não necessariamente a pessoa com quadro gripal ou com uma pneumonia viral, isso é coronavírus, isso pode ser H1N1, pode ser outro quadro viral ou até um quadro bacteriano. O objetivo de se fazer esse teste hoje, ele tem um caráter mais a nível de diagnóstico e de evitar que pessoas que não tenham o vírus estejam com quadro de pneumonia possam compartilhar locais com pessoas que estão com o quadro positivo para o coronavírus. Então, no Hospital Municipal, nós estamos trabalhando essa separação de pessoas que estão quadros suspeitos dos pacientes que não possuem quadro suspeito e, porventura, apresentam algum quadro de pneumonia, porque a pneumonia pode ser causada também por outros agentes infecciosos. Doutor, uma dúvida interessante aqui. Se existe algum diagnóstico sobre o comportamento dos casos confirmados, se estão sendo sintomáticos ou assintomáticos? Isso é muito difícil da gente dizer, e só seria possível responder se tivéssemos fazendo o exame para toda a população. Porque existe um percentual grande de pessoas que vão ser assintomáticas. Os estudos mostram que em torno de 10 a 20 pessoas, pelos estudos na China, precisam de internação hospitalar. E apenas 5% dos pacientes, de maneira geral, precisam de UTI. Mas se a gente estivesse realmente fazendo os exames de todo mundo, que seria praticamente inviável, aí a gente poderia responder essa pergunta. Mas existe a possibilidade de pessoas estarem assintomáticas por 14 dias, não manifestarem nenhum tipo de sintoma, então isso também dificulta esse tipo de análise. Mas é importante ressaltar que, para a maior parte das pessoas, principalmente jovens, pessoas que não tenham comorbidades, quando a gente fala comorbidades, são doenças crônicas, essas pessoas, as pessoas que não têm essas comorbidades, o quadro gripal tende a ser um quadro muito leve ou, às vezes, até mesmo assintomático, ou seja, sem manifestar nenhum tipo de sintoma. Muitas pessoas perguntando a respeito do controle na rodoviária. Lembrando que o prefeito anunciou o fechamento da rodoviária a partir da meia-noite de hoje, doutor. Essa é uma medida que colabora com os esforços para conter o Covid? Sem dúvida. A gente precisa diminuir ao máximo, não só a aglomeração de pessoas, como também o deslocamento de pessoas. Porque uma pessoa pode ser um vetor em potencial. Os estudos mostram nos Estados Unidos que o vírus entrou no país por pelo menos 3 vias de entrada. Não foi uma pessoa que chegou nos Estados Unidos e disseminou. Foram 3 vias de entrada. E eles conseguem fazer essa análise a partir da avaliação do genoma viral. Então, eles identificaram que pelo menos 3 vias de entrada geraram surtos epidêmicos nos Estados Unidos. Então, a gente precisa, nesse momento, fazer o quê? Evitar ao máximo a aglomeração de pessoas e evitar o deslocamento desnecessário de pessoas. Daí essa iniciativa do fechamento da rodoviária.
Lembrando também que o aeroporto internacional de Foz do Iguaçu e as pontes estão sendo monitoradas. Sim. Qual que é esse monitoramento, doutor? Esse monitoramento envolve a avaliação dos passageiros que ingressam provenientes de voos nacionais e também, se for o caso, internacionais, que em relação a quadro febril, de onde vem e tudo mais. Como é uma jurisdição federal, isso depende, a interrupção também desses voos depende do Ministério da Saúde. Doutor, uma dúvida a respeito desses casos suspeitos. As pessoas querem saber quanto tempo demora o resultado do exame. O resultado do exame varia muito em função do momento, ou seja, quando há uma sobrecarga nos laboratórios públicos que realizam o exame, isso pode demorar mais. Mas os relatos é que eles tendem a demorar de 48 horas até 5, 7 dias, né? Mas vai variar muito de região para região em relação às sobrecargas de cada local. Vamos ver aqui mais dúvidas. É importante, eu vou também trazer um ponto aqui importante, que a partir de orientações do Ministério da Saúde, toda síndrome gripal está sendo orientada em isolamento de toda a família por 14 dias. Para isso só precisa de um atestado que vai ser fornecido à distância. Então, se existe uma pessoa com quadro gripal na família, a família inteira precisa ficar 14 dias em casa, né? Se a pessoa, porventura, ainda estaria trabalhando, ela precisa pegar o atestado e esse atestado está sendo fornecido à distância. Orientações pelo nosso telefone, pelo nosso plantão, que funciona 24 horas dentro do hospital, com os internos do curso de medicina da UNILA, em parceria com a Vigilância Sanitária de Foz do Iguaçu e a Prefeitura Municipal. Vocês ligam para lá e eles vão dar as orientações necessárias em como proceder. Lembrando que a gente quer evitar ao máximo todo e qualquer tipo de aglomeração de pessoas nas unidades de atendimento. Então, primeira coisa, sempre, em qualquer dúvida que vocês tiverem, liguem na nossa central. A gente vai colocar o telefone aqui para reforçar o número da central para que vocês possam entrar em contato. Existe disponível telefone fixo e existem também disponíveis linhas de WhatsApp, que vocês podem mandar mensagens de texto e mensagens de áudio nessas linhas de WhatsApp. Doutor, existe a reincidência de caso, a recontaminação é possível no coronavírus? A recontaminação é possível. Existem estudos já que mostram que pessoas que pegaram coronavírus mais de uma vez. Então, a pessoa teve uma vez, se curou e voltou a testar positivo para a doença. Não no Brasil, mas existe relato isso, se eu não me engano, foi na China. E existe também casos de cura no Brasil já, né? Existem casos. Lembrando que a maior parte das pessoas se curam, tá? E grande parte das pessoas são até assintomáticas. Aí vocês podem perguntar, mas se a maioria é assintomática, se cura, por que a gente precisa fazer essas medidas todas de mitigação, ou seja, de ficar isolado em casa? É justamente para evitar que, em função da alta transmissibilidade desse vírus, ele acometa pessoas mais vulneráveis, que são aquelas pessoas idosas ou até mesmo mais jovens, mas que possuem comorbidades, doenças crônicas, como problemas cardíacos, problemas de diabetes, imunodepressão, ou fazem uso crônico de corticoides, enfim, casos de diálise, ou pessoas mais vulneráveis a evoluírem com maior gravidade se elas forem infectadas pelo coronavírus. Então, o objetivo é preservar principalmente essas pessoas. E as pessoas mais jovens que não têm comorbidades, elas podem ser agentes de disseminação desse vírus, porque elas podem eventualmente ter contato com essas pessoas. Então, por isso, está sendo preconizada essa medida do que a gente chama de isolamento e distanciamento social. Ou seja, você ficar em casa e, inclusive em casa, procurar o distanciamento das pessoas da família, evitando proximidade menor do que 1 metro de distância, evitando compartilhamento de talheres, procurando lavar a mão com frequência, com sabonete líquido ou com álcool. O álcool pode ser álcool líquido ou álcool em gel. E uma medida muito importante que às vezes a gente esquece. 2, higienizar o celular. E outra, não colocar a mão no rosto.
Inclusive, nesse caso, vale uma medida importante de uma pessoa alertar a outra, porque as pessoas às vezes têm o hábito de colocar as mãos no rosto e não percebem. Vão coçar o nariz, vão coçar a boca, e nisso elas podem estar disseminando a infecção que está na mão dela, a contaminação que está na mão dela, e transformar isso numa infecção. Uma outra recomendação é procurem beber bastante líquido ao longo do dia. Isso ajuda também a evitar a infecção. Mucosa seca é a mucosa que ajuda na fixação do vírus no epitélio mucoso. Então, a beber, estar bem hidratado, é uma medida importante também de prevenção. Doutor, me lembrou agora um vídeo que tem circulado bastante falando que beber líquidos quentes mataria o vírus. É verdade isso? A princípio, não existe evidência disso. Eu desconheço evidência nesse sentido. O que existe de recomendação é que se beba bastante líquido, a pessoa esteja bem hidratada, porque isso sim vai ajudar ela a evitar. Até porque a hidratação ela evita uma série de outras doenças, né? Doutor, o Yuri Prado pergunta a respeito do uso das máscaras. Qual que é a recomendação atual para a situação que nós temos em Foz do Iguaçu? Quem deve usar máscara, quem precisa usar máscara e quem ainda não precisa? Nós estamos recomendando, e a recomendação do Ministério da Saúde é essa, de que as pessoas com quadro gripal usem máscara, né? Uma máscara cirúrgica, aquela máscara branquinha. Qual o princípio disso? É que quando você está gripado, você pode espirrar, você pode tossir, e na hora que você faz isso, você acaba disseminando o vírus no local, pulverizando. Lembrar que o vírus pode ficar em torno de 2 horas até 2 horas e meia suspensa no ar. Então, a pessoa passou num determinado ambiente, está gripada, ela tossiu, aquele local, principalmente se for um local fechado, ele por 2 horas, até 2 horas e meia, pode ter contaminação se uma outra pessoa entra e respira naquele local. Então, é uma recomendação muito importante para que as pessoas que têm um quadro gripal usem máscara cirúrgica. Fora isso, as recomendações envolvem pessoas que estão trabalhando em locais de recepção com grande volume, grande fluxo de pessoas, principalmente estabelecimentos de saúde. Então, por exemplo, os profissionais que trabalham, que atendem pessoas, unidades de atendimento, a população, a gente tem recomendado que usem a máscara cirúrgica, porque isso ajuda ela também a se proteger. Mas a gente tem reforçado também muito com os empresários que, porventura, ainda estão com estabelecimentos abertos, para que coloquem medidas de contenção no seguinte sentido. Primeira orientação, que coloquem um banner na entrada do estabelecimento, principalmente farmácia, né? Porque às vezes vão estar entrando pessoas ali que estão às vezes com quadro gripal, e lembrando que a orientação é que se a pessoa tem um quadro gripal não deve sair à rua, mas às vezes a pessoa mora sozinha, não tem ninguém ali para ajudar ela, e mesmo assim a gente recomenda ligar na farmácia para que venha, mas se a pessoa quiser mesmo sair na rua, o que a gente não recomenda que ela faça, que ela pelo menos esteja com uma máscara. E a gente está recomendando aos empresários para que coloquem um banner na entrada dos estabelecimentos com o seguinte aviso: caso o senhor apresente qualquer sinal que você não entre antes de ser adotado. Outra medida dos estabelecimentos que a gente tem recomendado é procurar manter a distância do atendente com o cliente de pelo menos 1 metro. E isso pode ser feito, por exemplo, com uma faixa adesivada, por exemplo, amarela, no chão, objetivando para que essa distância seja mantida e evite a proximidade. Tá? Então, essas 2 medidas muito importantes: o banner na entrada do estabelecimento e a distância de 1 metro de distância no chão para fazer essa contenção, no caso ali da interação do atendente com o cliente do estabelecimento. Doutor, a Rosenilda Leite também recebeu uma mensagem aqui. Ela está perguntando se é verdade que a água com limão elimina o vírus na garganta. Existe essa história de vírus na garganta para começo de conversa, doutor? Isso tem relação com a própria questão da hidratação, né? Se a pessoa ela se hidrata, a tendência é que ela consiga promover uma melhor limpeza da mucosa. Então, a hidratação frequente ela ajuda nessa limpeza. A água com limão, o limão ele tem um efeito alcalinizante. Tem estudos que mostram que isso ajuda na saúde de uma maneira geral, né? Então, não seria só especificamente em relação ao combate ao coronavírus. E o limão tem uma propriedade importante também, porque ele é muito rico em vitamina C, que é uma vitamina importante para evitar quadros infecciosos. Então, a gente recomenda que as pessoas estejam hidratadas, e quanto mais isso for a partir de uma alimentação natural, com frutas, principalmente frutas ricas em vitamina C,
essas são medidas que a gente incentiva. Deixa eu ver mais aqui. Quais os profissionais da saúde são obrigados a usar EPI? Essa é uma recomendação muito específica do hospital, mas tem recomendado de maneira basal que todos os profissionais que estão atuando, né, dentro de estabelecimentos, né, com pacientes de risco nesse sentido, eles usem uma proteção. O que seria uma proteção mais completa, né? Uma medida que hoje tem se preconizado. Está no estabelecimento fechado e vai atender pacientes que tenham suspeita, que a pessoa use pelo menos a máscara cirúrgica e um óculos. Que, com isso eu evito que, por exemplo, se um paciente for espirrar na minha frente, se eu tiver só com a máscara cirúrgica, isso evita que o vírus entre pela mucosa bucal e pela mucosa nasal, mas isso não impede que ele penetre pelos olhos. Então, daí a importância da utilização dos óculos de proteção. Dependendo do caso, se a pessoa vai examinar um paciente que tem suspeita de coronavírus, a recomendação é que ela use, além do óculos, além da máscara cirúrgica, um avental permeável. Ela pode usar também o gorro e use luva. Se tiver o risco de produção de aerossol, aí a pessoa já vai lidar com situações que vão potencialmente produzir aerossol. E que situações são essas? A pessoa vai aspirar um paciente, a pessoa vai fazer uma intubação, ou ela vai fazer uma lavagem de cavidade oral, e isso aí pode expor ela a essa produção de nanopartículas. E, por último, e também lembrar também que o uso de luva, né? A luva não precisa ser estéril, mas a luva também protege a pessoa. E caso o profissional de saúde vá lidar com situações que produzem, ou vai ter contato com líquidos corporais, então o paciente está numa situação ali que ele está vomitando, ou a pessoa vai dar banho no paciente que é suspeito ou confirmado para coronavírus, a pessoa precisa usar um jaleco impermeável. Ou seja, aquele jaleco, por mais que ela se exponha a secreções líquidas, ela não vai haver contaminação da vestimenta da pessoa, porque a pessoa vai estar usando um jaleco impermeável. Doutor, para fazer um informe, eu sei que não é da sua área, mas conforme já foi anunciado pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, a vacinação dos idosos será feita em casa, tá? Então, a partir de segunda-feira, equipes de saúde estarão passando. Não serão todos os idosos, toda a cidade coberta na segunda-feira. Essa campanha acontece por um longo período, até que se atinja a meta vacinal. E os outros grupos serão anunciados paulativamente para que compareçam à unidade básica de saúde. Então, as pessoas que estão com dúvida a respeito da vacinação, a informação é essa. Doutor, eu gostaria que o senhor fizesse uma recomendação geral para todas as pessoas que ainda estão trabalhando, são entregadores de delivery, pessoas que trabalham em restaurantes, pessoas que trabalham em hotel. Quais são os cuidados que essas pessoas que ainda estão trabalhando, que precisam estar trabalhando, podem tomar? E o pessoal dos mercados também. Como que eles podem evitar de se contaminar e de disseminar o vírus? Uma coisa que a gente tem recomendado especificamente para mercados e pessoas que trabalham com entrega, delivery, que evitem pagamento por dinheiro, porque o vírus no papel, estudos mostram que ele pode persistir por 4 a 5 dias. Então evitem contato com dinheiro. Procurem realizar pagamentos por sistemas eletrônicos, uso de cartão de crédito, uso de cartão de débito, porque isso ajuda também a proteger. Outra questão, manipulou dinheiro, não tem problema, lava a mão. Então carreguem consigo um potezinho ali de álcool gel ou de spray, para que sempre que você tiver qualquer tipo de interação com as pessoas, com o dinheiro, com objetos, vocês usem o álcool para poder fazer a higienização da mão. Essa higienização também pode ser feita, lembrando mais uma vez, com sabonete líquido, não tem problema. Só que o álcool ele é mais prático para o dia a dia. E vale também a recomendação, se vão entregar alguma coisa na casa das pessoas, mantenham a distância mínima de 1 metro. O que a gente defende procure manter a distância de 2 metros, que na dúvida vai dar 1 metro mais a pessoa e a outra. E sempre procurem andar com uma garrafinha d'água para beber. Beber bastante água ao longo do dia,
também é uma medida muito importante para evitar essa contaminação. E mais um lembrete que é: não coloquem a mão no rosto, nem na boca, nem no nariz, nem encostem os olhos. E não adianta só a mão, às vezes o punho também, ou o braço. Tá? Evitem qualquer tipo de contato do braço, da mão, do dedo, da unha com o rosto. Doutor, uma dúvida que apareceu aqui com várias pessoas é a respeito do álcool. Se somente o álcool 70 é eficiente. Então, Uma boa pergunta. Tem que ser o álcool 70, tá? Álcool pelo menos 70%. Pode ser o álcool líquido ou pode ser o álcool gel, mas precisa ser álcool pelo menos 70%. mas a preferência é pela lavagem das mãos, né? Sim, o sabonete líquido tem o mesmo efeito, né? A ideia, inclusive, a lavagem das mãos, ela vai tirar a sujidade da mão, né? Só a limpeza com álcool 70 não é o ideal, né? Mas, por exemplo, você está na rua, né? Não tem acesso a um toalete, então você pode usar o álcool gel para poder fazer essa desinfecção da mão. E outra recomendação em relação às mãos: procure manter as unhas cortadas, as unhas curtas. E quem tem mania de roer a unha aí, é um bom momento para parar com essa mania. Vamos ver aqui. Aí as pessoas começam a perguntar de fórmulas caseiras, álcool automotivo, outros produtos aqui podem expor a pessoa a mais risco do que ajudar. Mas para manipular a mão, lembrar que isso pode causar alergia, pode causar lesão na pele. Dependendo dos produtos que são abrasivos, eles podem causar lesões na pele e isso causar infecção, né? O que, por exemplo, o vírus ele acaba não entrando pela mão? Ele não entra porque o epitélio ele não permite. Agora, a mucosa, ela absorve mais. Então, por isso o risco ocorre. Mas se a pessoa tem uma ferida na mão, uma lesão, a mão dela acaba sendo uma porta de entrada. Então, às vezes, dependendo do produto que você for usar, ele pode gerar pequenas lesões na pele e isso pode virar porta de entrada para não só essa infecção, como outras infecções também. Então, a gente não recomenda produtos de uso automotivo, outros tipos de produto para uso pessoal. A recomendação básica é álcool 70% e lavagem com sabonete líquido. Uma pessoa aqui perguntando a respeito do funcionamento dos Correios. A Prefeitura não tem essa prerrogativa, né? Os Correios não é um serviço municipalizado. Eu gostaria que o senhor comentasse mais uma vez, então, os cuidados que tem que ter as pessoas que manipulam e fazem atendimento ao público. As pessoas que têm atendimento ao público, procurar manter a distância de 1 metro do atendente para o cliente, evitar ficar conversando muito tempo também, e isso é um problema que às vezes acontece com caixa de supermercado, né? Que às vezes a pessoa tem que perguntar ali CPF, um monte de coisa. Então, se tiver que dar CPF e tudo mais, procurem manter sempre essa distância de 1 metro. A recomendação de não usar dinheiro, né? Priorizar pagamentos via sistemas eletrônicos, como cartão de crédito, cartão de débito, vale alimentação, aqueles cartõezinhos. Sempre que manipular o próprio estabelecimento, né? No sentido de colocar na entrada do estabelecimento um banner para recomendar às pessoas que, se porventura estão com algum sintoma gripal e vão adentrar no estabelecimento, para que elas não entrem no estabelecimento e, antes de mais nada, elas peçam para que o atendente se dirija até ela e forneça uma máscara cirúrgica. Isso ajuda a evitar a disseminação do vírus dentro de estabelecimentos fechados. Mais uma vez, eu lembro aqui que os estudos mostram que, se uma pessoa que está contaminada ela espirra em determinado ambiente, o vírus pode ficar em suspensão no ar e gerar infecção em até 2 horas e meia. Ou seja, se uma pessoa espirrou no ambiente fechado, não há circulação de ar ali, em até 2 horas e meia pode haver infecção, contaminação de outra pessoa que porventura entra e transita naquele local. Uma outra pergunta aqui é a respeito da higienização de frutas, legumes, quando chega do mercado. O senhor tem alguma orientação? Higienização normal, né? Água, pode passar esfregar um detergente líquido ali também para tirar a sujidade.
recomendações normais, né? Salada também, é aquela higienização normal que se faz com saladas, né? Esses cuidados de higiene, todos eles continuam. E já que estamos falando de cozinha, evitar compartilhamento de talheres. Se por acaso existe uma pessoa dentro de casa que está com quadro confirmado, né, ou suspeito, que essa pessoa tem use só talheres específicos dela, limpe os talheres logo na sequência para evitar que haja contaminação intradomiciliar, ou seja, dentro de casa. Uma pergunta da Marielle aqui, eu acho que o senhor pode fazer um bom relato. Ela pergunta se todos os hospitais estarão capacitados e disponíveis para os pacientes. Eu gostaria que o senhor falasse da preparação do hospital municipal que o senhor tem acompanhado diariamente também, doutor. Antes até de falar do hospital municipal, lembrar do nosso telefone 24 horas. Ele funciona como se fosse uma unidade básica de saúde, para servir como um local para tirar a dúvida das pessoas, fazer atendimentos à distância, no sentido de orientações, e orientar que as pessoas fiquem em casa, caso elas apresentem sintomas gripais leves. O Hospital Municipal está preparado para aquelas pessoas que, de fato, está preparado para todas as pessoas, mas o papel do Hospital Municipal é receber as pessoas que estão com quadro gripal e que apresentam algum sintoma associado que necessitaria de internação. Ou seja, a pessoa está apresentando um quadro de falta de ar, uma fraqueza extrema, sonolência, ou alguma situação clínica maior de gravidade que motivaria essa ida dela ao hospital. A estrutura que nós montamos lá está funcionando da seguinte forma. Existe um espaço que é de triagem, onde a gente recebe a pessoa, preenche critérios clínicos de notificação para o coronavírus e, se ela apresenta algum sintoma clínico, teria necessidade de internação. Como o Brasil está entrando agora numa etapa de transmissão comunitária, a tendência agora é que a gente só faça o exame de coronavírus para casos que necessitem de internação, para profissionais de saúde que apresentem quadro gripal ou para pessoas que realmente tenham se deslocado de situações de risco. Mas é uma situação que está mudando e provavelmente a gente vai acabar fazendo só para pessoas que realmente estejam com necessidade de internação, porque na hora que se decreta transmissão comunitária, não há mais a necessidade epidemiológica de se fazer essa avaliação, né, essa detecção de pessoas e percentual de pessoas que estão acometidas pelo vírus de uma maneira assintomática ou com sintomas leves. Então, a recomendação do Ministério da Saúde é essa. Então, a pessoa passa pela triagem, ali é feita essa avaliação inicial. Se ela estiver com sintomas leves, ela vai ser orientada a voltar para casa. Inclusive, existe a possibilidade do fornecimento de atestado médico a nível domiciliar. A gente vai enviar o atestado médico, essas ligações vão ser gravadas e o atestado médico vai ser fornecido à distância, via e-mail. Isso é uma recomendação, inclusive, alinhada com o Conselho Regional de Medicina. Mas a pessoa, isso para casos que a pessoa precisa realmente oficializar, né? A pessoa está trabalhando, ela precisa oficializar isso de alguma forma. Depois da triagem, a gente montou um pronto atendimento para pacientes com suspeita, ou casos confirmados de coronavírus, e um pronto atendimento para pessoas que não preenchem os critérios de suspeição do coronavírus. Por exemplo, a pessoa que tem um quadro de asma crônica, está com um quadro de falta de ar, e ali ela vai ser manejada, melhorou, vai para casa. Se precisar internar, ela vai internar numa ala separada, que não é a ala do coronavírus. Na ala do coronavírus, mesma coisa. Vai receber esse atendimento inicial, na observação. Se precisar internar, ela vai internar na ala do coronavírus. Caso ela apresente algum sintoma de maior gravidade, dentro da ala do coronavírus também existe a UTI, que a gente está montando com 17 leitos, e ela vai ser manejada internamente ali no hospital. Se ela estiver bem, ela vai para casa também, o que acontece com a maior parte, o maior número imenso de pessoas, que as pessoas voltem para casa. E por último, a questão do SAMU, né? Caso você tenha algum sintoma mais grave e não tenha capacidade de se deslocar ao hospital, existe a possibilidade de acionar o SAMU. Mas a gente precisa usar o SAMU com muita parcimônia,
evitando que a gente sobrecarregue o SAMU com situações sem necessidade, porque depois isso pode faltar para quem realmente precisa. Então, se a pessoa está com estômago grave, ela não tem como se dirigir ao hospital, aí a ideia é que ela acione o SAMU. E a gente montou, dentro dessa estrutura, que é uma ala específica para o coronavírus, um pronto-socorro específico para esses pacientes. Então, o SAMU vai trazer a pessoa diretamente ao pronto-socorro, que a gente está chamando de pronto-socorro da ala do coronavírus. Então, basicamente, esse é o fluxo. E volto a repetir aqui a recomendação: qualquer dúvida, entre em contato com a nossa central, que funciona 24 horas por dia. Para vocês terem uma ideia, ontem foram 120 ligações por hora na central. Por dia, isso dá em torno de 2.800 ligações em 24 horas. Então, tem sido um serviço que tem ajudado bastante a esclarecer as dúvidas das pessoas, inclusive de profissionais de saúde, e tem evitado que essas pessoas se aglomerem nas unidades de atendimento. Uma dessas dúvidas diz respeito a alguns medicamentos que foram anunciados por autoridades e até meios de comunicação, falando que seriam uma suposta cura contra o coronavírus. Eu gostaria que o senhor comentasse os riscos de se tomar esses medicamentos, da falta de necessidade de estocar esses medicamentos, e esclarecesse para a população essa situação, doutor. Existem vários medicamentos em estudo, né? E pode ser que futuramente, em questão de semanas, a gente seja surpreendido com uma notícia que valida a utilização dessas medicações para casos de coronavírus. Por hora, ainda não tem nenhum tratamento chancelado para o coronavírus. O que existem são testes em andamento. Um deles está sendo feito pelo Hospital Albert Einstein. Existem testes sendo feitos também pelo FDA americano, também em outros países, no sentido de avaliar se existe essa efetividade ou não. Então, pacientes que estão usando isso são pacientes em protocolos clínicos, são pacientes que estão sendo submetidos a testes para avaliar a efetividade desse tratamento. O fornecimento dessa medicação, hoje, ela só está sendo fornecida via receituário médico. Então, a pessoa não vai conseguir receber esse remédio se não tiver passado por um médico e ele vai estar prescrevendo. É importante reforçar que a hidroxicloroquina ela é importante para tratamento de outras doenças. E se as pessoas... E por que foi tomada essa medida, né, em relação ao Ministério da Saúde? Porque o uso indiscriminado, além de ter os efeitos colaterais da medicação, até porque são necessárias doses altas, pode gerar desabastecimento para as pessoas que realmente precisam daquela medicação. Uma última consideração aqui, vamos encaminhando para as últimas perguntas. A Mariela Marqueto: se a prefeitura contratará mais profissionais para esse atendimento? Eu acho que as coisas vão acontecer conforme a necessidade, né, doutor? Já existe o estudo? Sim, a gente está, na verdade, no hospital, a gente está procurando estar pelo menos um passo antes da epidemia, né? Então, hoje a gente já possui escalas médicas preparadas para atender a população. São 70 leitos reservados para a população. Esses leitos estão já com escalas médicas na triagem, escala médica nos 2 pronto-atendimentos, escala médica também que atende essa unidade de internação na enfermaria. Temos muitos internos de medicina, os residentes ajudando, e na medida em que for necessário, não vai faltar médico para atender a população. A gente tem um sistema grande para poder dar conta disso, e as contratações necessárias serão feitas. Eventualmente, talvez seja necessário realocação de profissionais que atuam, por exemplo, na UPA, unidade de pronto atendimento, até porque a gente está trazendo toda essa triagem para dentro do Hospital Municipal, né, de quadros respiratórios, inclusive infantis. Então, a ideia é transformar o Hospital Municipal num grande QG de atendimento ao coronavírus, e os profissionais da rede também vão ser acionados para ajudar caso a gente precise nesse sentido. Mas eu posso dizer que nós estamos tomando medidas para que nós estejamos alguns passos à frente da epidemia, no sentido de ter as alas preparadas para, porventura, receber os pacientes se houver essa necessidade. Então, a gente está
procurando deixar a estrutura preparada para essa epidemia. E reavaliando, inclusive, diariamente. A gente possui um comitê, participam mais de 30 pessoas do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus dentro do hospital. A gente faz reuniões diárias, das 9 às 10 da manhã, onde ali são tomadas as principais decisões, as avaliações em relação aos erros e acertos das últimas 24 horas, no sentido de implementar a estrutura, que é uma questão dinâmica, e isso exige quase um plantão nosso, né, no hospital, no sentido de atender e preparar o hospital municipal para essa epidemia que a gente precisa enfrentar. Então, doutor, eu gostaria de fazer um último comentário. Tem muitas perguntas a respeito do banho e tosa. Banho e tosa não são serviços essenciais, né? E a ideia da contenção do coronavírus é evitar que as pessoas circulem pela cidade. Então, se não é um serviço essencial, não é possível que seja realizado nesse momento. E eu gostaria que o senhor comentasse, encerrando já a nossa transmissão, comentasse mais uma vez, a respeito dos números de casos suspeitos, confirmados em Foz, e dos testes, como eles são realizados, se são em Foz ou não, e o tempo de espera. Tá, os números que nós temos hoje confirmados são... E aí, hoje à tarde vai sair um boletim atualizado. Esse meu boletim, ele é o último boletim, mas não tem um boletim que vai sair hoje à tarde. Ele vai com números mais atualizados. Nós estamos com 72 suspeitos em Foz do Iguaçu e um caso confirmado e nenhum óbito. Posso passar também os números do Brasil. Estamos com 1.128 casos confirmados no Brasil, 18 óbitos. E no Paraná, 43 casos confirmados. Em relação à pesquisa do coronavírus, ela está sendo feita com base nos critérios do Ministério da Saúde. E esses critérios são dinâmicos, eles podem mudar. O Brasil está sendo visto como um local de transmissão local da infecção, e isso tende a mudar essa condição. E repetindo o que eu falei antes, nada impede que laboratórios privados passem a fornecer esses exames também. E tem em torno de mais ou menos uns 5 tipos de testes que já foram liberados, e eu acredito que nos próximos dias, nas próximas semanas, a iniciativa privada passe a fornecer também esses exames para a pessoa que quiser fazê-lo mediante indicação médica. Agora, a indicação pelo Ministério da Saúde, pelo LACEN, segue aqueles critérios que estão sendo amplamente divulgados na imprensa. Doutor, agradecemos a sua participação e voltamos assim que tivermos mais um assunto pertinente para hoje. Obrigado, pessoal.